Capítulo 14. Durante o jantar, o Sr. Bennet praticamente não falou, mas, ao se retirarem os criados, achou que era hora de conversar um pouco com o hóspede e deu início a um assunto no qual esperava que o rapaz brilhasse, observando que ele parecia ter tido muita sorte em termos de benfeitora. A consideração de Lady Catherine de Bourgh pelos desejos do rapaz e o cuidado com seu conforto pareciam notáveis. O Sr. Bennet não poderia ter escolhido melhor. O Sr. Collins foi eloquente em seus elogios. O assunto levou-o a assumir uma postura ainda mais solene do que de hábito e, dando-se ares mais importantes, declarou que nunca em toda a sua vida testemunhara tal comportamento numa pessoa de alto nível, ou tanta cordialidade e condescendência, como tinha para com ele Lady Catherine. Ela fora extremamente amável ao aprovar os 2 sermões que já tivera a honra de pronunciar diante dela. Convidara-o também 2 vezes para jantar em Rosings e só requisitara sua presença, no sábado anterior, para completar sua mesa de quadrilha daquela noite. Lady Catherine era considerada orgulhosa por muitas pessoas de suas relações, mas ele nunca percebera nela algo que não fosse cordialidade. Sempre falara com ele como falaria com qualquer outro cavalheiro, não fizera a menor objeção quanto à sua participação na sociedade dos arredores nem a um eventual afastamento da paróquia por 1 ou 2 semanas, para visitas à família. Dignara-se até mesmo a aconselhá-lo a se casar o mais depressa possível, desde que fosse discreto em sua escolha, e fora uma vez visitá-lo em sua humilde casa paroquial, onde aprovara totalmente todas as alterações por ele feitas e até condescender em sugerir algumas, como prateleiras no gabinete do 2º andar. Tudo isso é muito adequado e cortês, sem dúvida, disse a Sra. Bennet e ouso afirmar ser ela uma mulher muito agradável. É uma pena que as grandes damas em geral não se comportem como ela. Ela mora perto do senhor? Apenas uma alameda separa o jardim no qual se situa a minha humilde morada de Rosings Park, a residência de sua senhoria. Creio tê-lo ouvido dizer que ela é viúva. Tem família? Uma filha única, a herdeira de Rosings e suas extensíssimas terras. Ah, disse a Sra. Bennet, sacudindo a cabeça. Então sua situação é bem melhor do que a de muitas moças. E que tipo de jovem é ela? Atraente? Uma senhorita deveras encantadora. A própria Lady Catherine diz que, no que se refere à verdadeira beleza, a senhorita de Bourgh é muito superior às mais atraentes de seu sexo, porque há em seus traços aquele algo mais que distingue as moças de berço nobre. Infelizmente, sua constituição é doentia, o que a impediu de fazer progressos em diversos setores nos quais se sairia muito bem se assim não fosse, conforme fui informado pela senhora que supervisiona sua educação e que ainda mora com elas. Mas é muito amável e muitas vezes se digna ir até minha humilde morada em seu pequeno coche puxado por pôneis. Ela já foi apresentada à sociedade? Não me lembro de seu nome entre as damas da corte. A saúde frágil, infelizmente, impede-a de ir à capital e, por este motivo, como eu disse um dia a Lady Catherine, privou a corte britânica de um de seus adornos mais brilhantes. Sua senhoria pareceu apreciar a ideia, e a senhora deve imaginar que é para mim um prazer aproveitar todas as oportunidades para fazer esses pequenos e delicados cumprimentos sempre apreciados pelas damas. Mais de uma vez observei a Lady Catherine que sua encantadora filha parecia nascida para ser uma duquesa e que o mais alto dos títulos, em vez de lhe conferir importância, seria por ela embelezado. São essas pequenas coisas que agradam sua senhoria, e é o tipo de gentileza que me considero especialmente obrigado a ter para com ela. Muito correto de sua parte, disse o Sr. Bennet e é ótimo para o senhor que possua o talento de elogiar com delicadeza. Permita-me perguntar se essas gentis atenções derivam do impulso da ocasião ou são o resultado de um estudo prévio. Originam-se em sua maior parte do que esteja acontecendo no momento e, embora algumas vezes eu me divirta criando e ensaiando alguns pequenos cumprimentos elegantes que podem ser adaptados a situações comuns, sempre procuro fazê-los com o ar menos estudado possível. As esperanças do Sr. Bennet se concretizavam. Seu primo era tão absurdo quanto desejara e ele o ouvia com o maior entusiasmo,
mantendo ao mesmo tempo a mais firme expressão de compostura, a não ser por um ocasional olhar para Elizabeth, não precisava de cúmplices para se divertir. Na hora do chá, contudo, a dose já havia sido suficiente, e o Sr. Bennet deu-se por satisfeito ao levar seu hóspede mais uma vez até a sala de estar e, terminado o chá, convidá-lo para ler em voz alta para as senhoras. O Sr. Collins concordou prontamente, e um livro lhe foi apresentado, mas, ao vê-lo, pois tudo indicava ter vindo de uma biblioteca circulante, ele recuou e, pedindo desculpas, afirmou que jamais lia romances. Kitty o encarou e Lydia deixou escapar uma exclamação. Outros livros foram apresentados e, depois de alguma deliberação, ele escolheu os Sermões de Fordyce. Lydia bocejou quando ele abriu o volume, e antes que, com monótona solenidade, tivessem sido lidas 3 páginas, ela o interrompeu dizendo: Sabe, mamãe, meu tio Phillips pretende despedir Richard e, se ele o fizer, o Coronel Forster vai empregá-lo. Minha tia me contou pessoalmente no sábado. Vou até Meriton amanhã saber mais a respeito e perguntar quando o Sr. Denis voltará da cidade. Lydia foi advertida pelas 2 irmãs mais velhas para que se calasse, mas o Sr. Collins, muito ofendido, pôs de lado o livro e disse: Tenho observado com frequência quão pouco as mocinhas se interessam por livros de boa qualidade, apesar de escritos apenas para o seu bem. Isso me surpreende, confesso, pois, sem dúvida, nada pode haver de mais vantajoso para elas do que a instrução. Mas não continuarei a importunar minha jovem prima. Então, virando-se para o Sr. Bennet, ofereceu-se para ser seu adversário numa partida de gamão. O Sr. Bennet aceitou o desafio, observando que ele agira com muita sensatez ao deixar as meninas se distraírem com suas próprias frivolidades. A Sra. Bennet e as filhas se desculparam com muita cortesia pela interrupção de Lydia e prometeram que aquilo nunca mais aconteceria, caso ele desejasse voltar a seu livro, mas o Sr. Collins, depois de assegurar que não guardava rancor da jovem prima e que jamais consideraria sua atitude ofensiva, sentou-se à outra mesa com o Sr. Bennet e se preparou para o gamão. Jogo de cartas popular na Inglaterra do século XVIII, para o qual eram necessários 4 participantes. Nota do tradutor. Capítulo 15. O Sr. Collins não era um homem inteligente, e tal deficiência de sua natureza recebera muito pouca ajuda da educação ou da vida social. A maior parte de sua existência transcorrera sob a orientação de um pai inculto e mesquinho e, mesmo tendo cursado uma universidade, mal absorvera os termos essenciais, sem com isso ganhar qualquer conhecimento útil. A opressão com que fora educado pelo pai lhe dera, a princípio, uma grande humildade de atitudes, agora um tanto neutralizada pela arrogância derivada de uma mente vazia, da vida em retiro e dos sentimentos decorrentes de uma prosperidade prematura e inesperada. Um acaso providencial o recomendara a Lady Catherine de Bourgh quando o presbiterado de Hunsford estava vago, e o respeito que ele nutria por sua posição social e a veneração por ela como sua benfeitora, somados ao alto conceito de si mesmo e a seus direitos como reitor, faziam dele um misto de orgulho e subserviência, presunção e modéstia. Possuindo agora uma boa casa e renda suficiente, pretendia se casar e, ao buscar a reconciliação com a família de Longbourn, tinha como objetivo uma esposa, pois sua intenção era escolher uma das filhas. Se as considerasse tão atraentes e amáveis como eram descritas por todos. Tal era seu projeto de desculpas, de reparação, por herdar a propriedade do pai delas, plano que considerava excelente, em tudo legítimo e apropriado e excessivamente generoso e desinteressado de sua parte. Suas intenções não se alteraram ao vê-las. O rosto encantador da senhorita Bennet confirmou suas previsões e corroborou todas as suas severas noções do direito de primogenitura. Na primeira noite, ela foi sua escolha. Na manhã seguinte, contudo, houve uma alteração, depois de 15 minutos a sós com a senhora Bennet antes do café da manhã. Uma conversa que começou com sua casa paroquial e evoluiu naturalmente para a confissão de suas esperanças de encontrar em Longbourn uma senhora para tal casa, provocou nela, entre sorrisos muito complacentes e encorajamento geral,
uma restrição contra a própria Jane pela qual ele se havia decidido. Quanto às filhas mais novas, ela não poderia afirmar, não poderia dar uma resposta positiva, mas não tinha conhecimento de quaisquer propostas. Sua filha mais velha, era preciso mencionar, por acreditar ter o dever de avisá-lo, muito provavelmente ficaria noiva em breve. Ao Sr. Collins só restava passar de Jane para Elizabeth, o que foi logo feito, enquanto a Sra. Bennet atiçava o fogo. Elizabeth, que se seguia a Jane em idade e beleza, seria sem dúvida a segunda escolha. A Sra. Bennet acatou a insinuação e acalentou a esperança de ter em breve duas filhas casadas, e o homem de quem ela não suportava ouvir falar na noite anterior caía agora em suas graças. A intenção de Lydia, de ir a pé até Meryton, não foi esquecida. Todas as irmãs exceto Mary concordaram em ir com ela, e o Sr. Collins deveria acompanhá-las, a pedido do Sr. Bennet, que estava um tanto ansioso para se ver livre dele e ter a biblioteca apenas para si, pois para lá o seguira o Sr. Collins depois do café da manhã e lá teria continuado, oficialmente interessado num dos maiores infólios da coleção, mas na verdade falando com o Sr. Bennet, com raros intervalos, de sua casa e seu jardim em Hunsford. Tal comportamento perturbava por demais o Sr. Bennet. Na biblioteca ele sempre tivera garantia de lazer e tranquilidade e, embora preparado, como disse a Elizabeth, para lidar com bobagens e vaidades em qualquer outro cômodo da casa, costumava ali estar livre delas, sua cortesia, assim sendo. Logo se manifestou para convidar o Sr. Collins a acompanhar suas filhas no passeio. E o Sr. Collins, na verdade muito mais inclinado a andar do que a ler, teve enorme prazer em fechar aquele grande livro e sair com as moças. Em falas pomposas e vazias por parte dele e polidas concordâncias das primas passou o tempo até chegarem em Meryton. Deixou então de se voltar para ele, a atenção das mais jovens, cujos olhos passaram no mesmo instante a vagar pela rua em busca dos oficiais e, a não ser um belíssimo chapéu ou um novo tipo de musselina numa vitrine, nada mais as interessava. Mas a atenção de todas as moças foi logo atraída por um rapaz, que nunca antes haviam visto, de aparência cavalheiresca, caminhando ao lado de outro oficial na calçada oposta. O oficial era o próprio Sr. Denis, cuja volta de Londres Lydia viera investigar e que acenou a sua passagem. A todas impressionou a aparência do estranho, todas se perguntaram quem poderia ser, e Kitty e Lydia, decididas a descobrir, se possível, adiantaram-se para atravessar a rua sob o pretexto de desejarem algo numa das lojas e, por sorte, acabavam de pisar a calçada quando os dois cavalheiros, dando meia volta, chegavam ao mesmo ponto. O Sr. Denis dirigiu-se diretamente a elas e pediu permissão para lhes apresentar o amigo, o Sr. Wickham, que viera com ele da cidade na véspera e, para sua alegria, aceitaram um posto comissionado em seu regimento. Era exatamente como devia ser, pois ao rapaz só faltava um uniforme para ser absolutamente encantador. Sua aparência era muito favorável, ele possuía o que de melhor existe em beleza, um bom porte, um belo rosto e maneiras muito agradáveis. Feitas as apresentações, logo se dispôs a conversar, numa atitude ao mesmo tempo correta e despretensiosa. E todo o grupo estava ainda de pé e trocando ideias com muita cordialidade quando o som de cavalos chamou sua atenção e Darcy e Bingley foram vistos descendo a rua. Reconhecendo as moças do grupo, os dois cavalheiros encaminharam-se no mesmo instante até lá e tiveram início as saudações de praxe. Bingley foi o que mais falou e a senhorita Bennet a principal interlocutora. Ele estava, como disse, a caminho de Longbourn com o objetivo de ter notícias a seu respeito. O Sr. Darcy confirmou com um aceno e começava a se decidir a não deixar seus olhos se prenderem a Elizabeth quando eles foram de repente atraídos pela visão do estranho e, tendo Elizabeth observado a expressão de ambos ao olhar um para o outro, ficou bastante surpresa com o efeito do encontro. Os dois mudaram de cor, um ficou branco, o outro rubro. O Sr. Wickham, depois de alguns instantes, tocou o chapéu, numa saudação que o Sr. Darcy mal se dignou retribuir. O que poderia significar aquilo? Era impossível imaginar, era impossível não desejar saber. No minuto seguinte o Sr. Bingley, não parecendo ter percebido o que acontecera,
despediu-se e se afastou com o amigo. O Sr. Denis e o Sr. Wickham caminharam com as jovens até a porta da casa do Sr. Phillips e lá apresentaram seus cumprimentos. A despeito da insistência da senhorita Lydia para que entrassem e mesmo depois de ter a Sra. Phillips aberto a janela do vestíbulo e confirmado em voz alta o convite. A Sra. Phillips sempre se alegrava ao ver suas sobrinhas, e as duas mais velhas, devido à sua recente ausência, eram especialmente bem-vindas. Ela manifestava com ênfase sua surpresa pela repentina volta à casa das duas moças, da qual, uma vez que sua própria carruagem não as tinha ido buscar, nada saberia não fosse por se ter encontrado na rua com o balconista do Sr. Jones, que lhe dissera não mais estarem enviando dragas a Netherfield porque as moças Bennet tinham ido para casa, quando sua atenção se voltou para o Sr. Collins, que lhe era apresentado por Jane. Ela o recebeu com a maior cortesia, que ele retribuiu da mesma forma, desculpando-se pela intrusão sem qualquer aviso prévio, fato que não o colocava sob uma luz favorável mas podia, contudo, ser justificado por seu parentesco com as jovens senhoras que a ela o apresentavam. A Sra. Phillips ficou impressionada com tamanha demonstração de boa educação, mas suas reflexões a respeito daquele estranho foram logo abafadas pelas exclamações e perguntas a respeito do outro, de quem, entretanto, só podia dizer às sobrinhas o que já sabiam. Que o Sr. Denis o trouxera de Londres e que ele deveria assumir um posto comissionado de tenente em Shire. Ela o estivera observando durante a última hora, contou, enquanto ele andava de um lado para o outro pela rua e, tivesse o Sr. Wickham reaparecido, Kitty e Lydia sem dúvida teriam ocupado seu lugar, mas infelizmente ninguém olhava vitrines agora exceto alguns oficiais que, em comparação com o estranho, se tornaram camaradas tolos e desagradáveis. Alguns deles deveriam jantar com os Phillips no dia seguinte, e a tia prometeu fazer o marido entrar em contato com o Sr. Wickham e convidá-lo também, se a família de Longbourn viesse à sua casa à noite. Assim foi combinado, e a Sra. Phillips afirmou que lhes ofereceria um agradável e barulhento jogo de víspora seguido de uma leve ceia quente. A perspectiva de tais delícias era animadora e todos se despediram de excelente humorístico. O Sr. Collins reapresentou suas desculpas ao deixar a sala, e lhe foi garantido com inesgotável cortesia serem elas absolutamente dispensáveis. No caminho para casa, Elizabeth contou a Jane o que presenciara entre os dois cavalheiros, teria defendido um dos dois ou ambos, caso aparentassem ter culpa. Também ela não foi capaz de explicar tal comportamento. O Sr. Collins, ao voltar, deliciou a Sra. Bennet elogiando as maneiras e a amabilidade da Sra. Phillips. Afirmou ele que, à exceção de Lady Catherine e sua filha, nunca conhecera mulher mais elegante, pois ela não só o tinha recebido com a maior cortesia como fez questão de incluí-lo pessoalmente em seu convite para a noite seguinte, mesmo sendo ele um total desconhecido. Supunha ele que tal atitude se devesse a seu parentesco, mas ainda assim nunca fora recebido com tanta gentileza em toda a sua vida. Capítulo 16. Como nenhuma objeção foi feita ao compromisso dos jovens com a tia e todos os escrúpulos do Sr. Collins quanto a abandonar o Sr. e a Sra. Bennet por uma única noite durante sua estadia foram rejeitados com firmeza, na hora adequada a carruagem o conduziu. Com suas 5 primas, a Meriton, e as meninas tiveram o prazer de saber, ao entrarem da sala de estar, que o Sr. Wickham havia aceito o convite do tio e já estava na casa. Quando tal informação foi dada e todos ocuparam seus lugares, o Sr. Collins ficou à vontade para olhar ao seu redor e apreciar, tendo ficado tão impressionado com o tamanho e mobiliário do apartamento que declarou que poderia se imaginar na saleta do café da manhã de verão em Rosings, uma comparação que a princípio não provocou muito entusiasmo, mas, quando a Sra. Phillips soube por ele o que era Rosings e quem era sua proprietária, quando ouviu a descrição de apenas uma das salas de estar de Lady Catherine e tomou conhecimento de que só o mantel da lareira custara 800 libras, percebeu toda a intensidade do elogio e não teria se importado com uma comparação com o quarto da governanta. Descrevendo para ela toda a grandeza de Lady Catherine e sua mansão, com ocasionais digressões a favor de sua própria humilde morada e das melhorias lá sendo realizadas,
O Sr. Collins passou bons momentos até que os cavalheiros se juntassem a eles e encontrou na Sra. Phillips uma ouvinte muito atenta, cuja boa impressão a seu respeito aumentava com o que ouvia e que se dispunha a transmitir tudo aquilo às suas vizinhas assim que possível. Para as meninas, que não suportavam o primo e nada tinham a fazer além de desejar ter nas mãos um instrumento musical e examinar com indiferença suas próprias imitações de porcelana sobre a lareira, o tempo de espera parecia enorme. Afinal, chegou ao fim. Os cavalheiros se aproximaram e, quando o Sr. Wickham entrou na sala, Elizabeth sentiu que não o observara antes, nem pensara nele desde então, com suficiente admiração. Os oficiais de Shire formavam em geral um grupo de cavalheiros muito agradáveis, e os melhores entre eles estavam presentes, mas o Sr. Wickham era tão superior a todos em aparência, atitude, postura e modo de andar quanto eles superavam o bochechudo e aborrecido tio Phillips, recendendo a vinho do Porto, que os acompanhou ao salão. O Sr. Wickham era o felizardo para quem todos os olhares femininos se voltavam, e Elizabeth foi a afortunada ao lado de quem ele afinal se sentou, e a forma agradável como ele começou no mesmo instante a conversar, embora se limitasse a comentar a noite úmida, fez com que ela sentisse que o mais comum, mais tolo, mais batido assunto do mundo poderia se tornar interessante graças aos dotes do orador. Diante de concorrentes pela atenção geral como o Sr. Wickham e os oficiais, o Sr. Collins pareceu mergulhar na insignificância. Para as moças, com certeza, ele nada representava, mas ainda encontrava, por momentos, uma gentil ouvinte na Sra. Phillips e foi por ela atenciosa e abundantemente servido de café e bolinhos. Ao serem armadas as mesas de jogo, teve a oportunidade de retribuir a gentileza, sentando-se para uma partida de whist. Conheço pouco deste jogo, disse ele mas ficarei feliz em me aprimorar, pois na minha posição. A Sra. Phillips ficou muito satisfeita com sua atitude, mas não tinha tempo para esperar os motivos. O Sr. Wickham não jogava whist e foi recebido com entusiasmo na outra mesa, entre Elizabeth e Lydia. A princípio, parecia haver o risco de que Lydia o absorvesse por completo, pois conversava muito, mas sendo também grande apreciadora de víspora, logo se interessou apenas pelo jogo, ansiosa demais por fazer apostas e declarar seus ganhos para dar atenção a qualquer pessoa. Exceto pelas exigências naturais do jogo, o Sr. Wickham tinha então inteira disponibilidade para conversar com Elizabeth e ela, muito desejo de ouvi-lo, embora não esperasse ouvir o que mais queria saber, a história de suas relações com o Sr. Darcy. Ela sequer ousou mencionar tal cavalheiro. Sua curiosidade foi, contudo, inesperadamente satisfeita. O próprio Sr. Wickham tocou no assunto. Perguntou a que distância ficava Meriton de Netherfield e, recebida a resposta, perguntou com alguma hesitação há quanto tempo lá estava o Sr. Darcy. Cerca de um mês, disse Elizabeth. E, não querendo mudar de assunto, acrescentou, ele possui grande extensão de terras em Derbyshire, pelo que ouvi. É verdade, retrucou o Sr. Wickham. Sua propriedade é respeitável e lhe rende 10.000 libras líquidas por ano. Não poderia estar diante de alguém mais capacitado a lhe dar informações acuradas a respeito do que eu, pois desde a infância estou de certo modo ligado à família dele. Elizabeth não pôde evitar parecer surpresa. É natural que se surpreenda, senhorita Bennet, com tal declaração, depois de ter observado, como provavelmente fez, nossa atitude muito fria no encontro de ontem. Conhece bem o Sr. Darcy? Mais do que gostaria, exclamou Elizabeth com ênfase. Passei 4 dias sob o mesmo teto que ele e o considero muito desagradável. Não tenho direito de dar a minha opinião, disse Wickham, quanto a ele ser ou não agradável. Não estou qualificado para tanto. Conheço há muito tempo e bem demais para ser um bom juiz. É impossível, para mim, ser imparcial. Mas acredito que a sua opinião a respeito dele deixaria muita gente perplexa e que talvez não a expressasse com tanta ênfase em outros lugares. Aqui, a senhorita está em família. Dou-lhe a minha palavra que não digo aqui nada que não pudesse dizer em qualquer casa das redondezas, exceto em Netherfield. Ninguém o estima em Hertford City.
Todos se ressentem de seu orgulho. O Senhor não encontrará quem tenha melhor opinião a respeito dele. Não tenho intenção de lamentar, disse Wickham depois de breve pausa, que ele ou qualquer outro homem não seja apreciado mais do que merece, mas acredito que, com ele, isso não seja frequente. O mundo se deixa cegar por sua fortuna e importância, ou amedrontar por suas maneiras altivas e imponentes, e só o vê como ele deseja ser visto. Eu o tomaria, mesmo com minha pouca experiência, por um homem de mau gênio. Wickham apenas balançou a cabeça. Pergunto-me, disse ele na próxima oportunidade de conversa, se ele pretende ficar por muito tempo nesta região. Não faço ideia, mas nada ouvi sobre sua intenção de partir quando estive em Netherfield. Espero que seus planos relativos a Shire não sejam afetados pela presença dele nos arredores. Oh! Não! Não seria eu quem se desviaria do Sr. Darcy. Se ele desejar evitar a minha presença, pode ir embora. Não estamos nos melhores termos, e me é sempre penoso encontrá-lo, mas não tenho qualquer outra razão para me esquivar dele além da que posso proclamar perante todo mundo, um sentimento de imenso desagrado e doloroso pesar por ele ser como é. Seu pai, senhorita Bennet, o falecido Sr. Darcy, foi um dos melhores homens que já existiram e o mais fiel amigo que jamais tive, e nunca posso estar na companhia desse Sr. Darcy sem que me doam na alma centenas de ternas recordações. Seu comportamento em relação a mim foi escandaloso, mas acredito sinceramente que poderia lhe perdoar toda e qualquer atitude, menos que frustrasse as esperanças e desgraçasse a memória do pai. Elizabeth viu crescer seu interesse pelo assunto e ouviu com a maior atenção, mas sua delicadeza impediu maiores perguntas. O Sr. Wickham começou a falar de temas mais gerais, Meryton, os arredores, a vida social, parecendo muito satisfeito com tudo o que já vira e falando a respeito do último assunto com gentil mas inequívoco cavalheirismo. Foi a perspectiva de uma vida social intensa e de boa qualidade, acrescentou ele, o meu principal incentivo para servir em Shire. Eu sabia tratar-se de uma corporação agradável e de boa reputação, e meu amigo Denis tentou-me ainda mais ao descrever suas atuais acomodações, as grandes atenções por ele recebidas e as excelentes relações que travou em Meryton. A vida social, confesso, me é necessária. Sou um homem que passou por desilusões, e minha mente não suportaria a solidão. Eu preciso de ocupação e de companhia. Não esperava entrar para a vida militar, mas as circunstâncias me fizeram escolhê-la. A igreja deveria ter sido minha profissão, fui educado para a igreja e deveria ter agora um importante vicariato, se assim tivesse desejado o cavalheiro de que falávamos há pouco. Não me diga. É verdade. O falecido Sr. Darcy legou-me a indicação para o melhor vicariato de seus domínios. Ele era meu padrinho e extremamente afeiçoado a mim. Jamais poderei fazer justiça à sua bondade. Pretendia me deixar bastante amparado e pensou tê-lo feito, mas, quando o vicariato ficou vago, foi entregue a outra pessoa. Santo Deus! Exclamou Elizabeth. Mas como algo assim pode ter acontecido? Como podem ter desrespeitado o testamento? Por que não buscou amparo legal? Os termos do legado eram tão informais que não me permitiram recorrer à justiça. Um homem honrado não teria contestado sua intenção, mas o Sr. Darcy preferiu contestá-la, ou tratá-la como uma simples recomendação condicional, e afirmar que eu havia perdido o direito de reclamá-la por extravagância ou imprudência. Enfim, por tudo e por nada. O fato é que o vicariato ficou vago há 2 anos, exatamente quando eu tinha a idade certa para assumi-lo, e foi dado a outro homem, como é também fato que não posso me acusar de ter feito algo para merecer perdê-lo. Tenho um gênio esquentado e sincero e devo ter dado minha opinião a respeito dele e para ele com excessiva liberdade. Não me lembro de nada pior que isso. Mas a realidade é que somos tipos diferentes de homem e que ele me odeia. Isso é um tanto chocante. Ele merece ser publicamente desacreditado. Algum dia será, mas não por mim. Enquanto eu não puder esquecer seu pai, nunca poderei desafiá-lo ou desmascará-lo.
Elizabeth respeitou-o por tais sentimentos e achou-o mais atraente do que nunca enquanto os expressava. Mas quais, disse ela, depois de uma pausa, podem ter sido seus motivos? O que o levaria a se portar com tanta crueldade? Uma absoluta e profunda aversão por mim, uma aversão que só posso atribuir, em alguma medida, a ciúmes. Tivesse o falecido Sr. Darcy gostado menos de mim, seu filho talvez me aceitasse melhor, mas a invulgar ligação de seu pai comigo o irritou, acredito, desde muito cedo. Seu temperamento não lhe permitia suportar o tipo de competição que tínhamos, o tipo de preferência que muitas vezes me era dado. Eu não supunha o Sr. Darcy tão mal. Embora nunca o tenha apreciado. Não pensava tão mal dele. Supunha que desprezasse as outras pessoas em geral, mas não suspeitei que descesse a uma vingança tão maldosa, a tanta injustiça, a tanta desumanidade assim. Depois de alguns minutos, entretanto, ela continuou. Eu me lembro de ouvi-lo se vangloriar, um dia, em Netherfield, da implacabilidade de seus ressentimentos, do fato de ter uma natureza rancorosa. Deve ter péssimo gênio. Não me atrevo a dar uma opinião, respondeu Wickham. Não consigo ser justo em relação a ele. Elizabeth mergulhou mais uma vez em seus pensamentos e, depois de algum tempo, exclamou. Tratar dessa maneira o afilhado, o amigo, o favorito do pai. Poderia ter acrescentado um rapaz como o senhor, cuja amabilidade pode ser atestada pelo seu próprio rosto, mas contentou-se em dizer. E que talvez tenha sido companheiro de infância com quem, como acredito tê-lo ouvido dizer, foi criado com toda a intimidade. Nascemos na mesma paróquia, dentro da mesma propriedade, passamos juntos a maior parte de nossa juventude, crescemos na mesma casa, compartilhando brincadeiras, sob o mesmo olhar paterno. O meu pai começou a vida na mesma profissão que seu tio, o Sr. Phillips, parece honrar tanto, mas abandonou tudo para ser útil ao falecido Sr. Darcy e dedicou todo o seu tempo aos cuidados da propriedade de Pemberley. Gozava da mais alta estima do Sr. Darcy, era seu melhor amigo, íntimo e confidente. O Sr. Darcy admitia com frequência dever muito à eficiente administração de meu pai, e quando, pouco antes da morte de meu pai, o Sr. Darcy lhe fez a voluntária promessa de prover minha subsistência. Estou convencido de que a fez tanto pela dívida de gratidão que tinha para com ele quanto pelo afeto que me dedicava. Que estranho, exclamou Elizabeth. Que coisa abominável. Surpreende-me que o próprio orgulho desse Sr. Darcy não o tenha obrigado a ser justo consigo. Que, se não por melhor motivo, seu enorme amor próprio lhe permitisse ser desonesto. Porque desonestidade é o nome que dou a tal atitude. É mesmo surpreendente, retrucou Wickham pois todas as atitudes dele podem ser creditadas ao orgulho, e o orgulho foi muitas vezes o seu melhor amigo. Ele o colocou mais perto da virtude do que qualquer outro sentimento. Mas nenhum de nós é consistente, e em seu comportamento em relação a mim houve impulsos ainda mais fortes do que o orgulho. Pode tão abominável orgulho lhe ter feito algum bem? Pode, sim. Muitas vezes o levou a ser liberal e pródigo, a distribuir seu dinheiro com generosidade, a demonstrar hospitalidade, a ajudar seus colonos e socorrer os pobres. Orgulho familiar e orgulho filial, pois ele se orgulha muito do que era seu pai, fizeram-no agir desse modo. Não dar a impressão de desonrar seu nome, afastar-se das características familiares ou perder a influência da mansão Pemberley é uma razão poderosa. Há também o orgulho fraterno que, somado a alguma afeição fraterna, faz dele um guardião gentil e atento da irmã. E a senhorita ouvirá referências a ele como o mais cuidadoso e melhor dos irmãos. Que tipo de menina é a senhorita Darcy? Ele sacudiu a cabeça. Gostaria de poder dizer que é amável. É doloroso, para mim, falar mal de um membro dos Darcy. Mas ela se parece demais com o irmão. Orgulhosa, muito orgulhosa. Quando criança, era afetuosa e agradável, e gostava muito de mim. Dediquei-me por horas e horas a diverti-la. Mas, hoje, nada representa para mim. É uma jovem atraente, aos 15 ou 16 anos, e, pelo que sei,
muitíssimo prendada. Desde a morte do pai, mora em Londres, onde uma dama vive com ela e supervisiona sua educação. Depois de muitas pausas e diversas tentativas de outros assuntos, Elizabeth não pôde deixar de voltar mais uma vez ao primeiro, dizendo: Estou perplexa com a intimidade dele com o Sr. Bingley. Como pode o Sr. Bingley, que me parece o bom humor em pessoa e é, acredito, realmente amável, ser amigo de tal homem? Como podem se dar bem? O senhor conhece o Sr. Bingley? Não. É um homem encantador, amável, de boa índole. Não deve saber quem é o Sr. Darcy. Talvez não, mas o Sr. Darcy sabe agradar quando quer. Não lhe faltam talentos. Ele pode ser um ótimo interlocutor se achar que vale a pena. Com os do seu próprio nível social, é um homem muito diferente do que em relação aos menos prósperos. O orgulho nunca o abandona, mas com os ricos ele tem ideias liberais, é justo, sincero, racional, honrado e talvez agradável, algum mérito devendo-se à sua fortuna e aparência. Dissolvendo-se logo depois a mesa de whist, os jogadores juntaram-se à outra mesa e o Sr. Collins acomodou-se entre sua prima Elizabeth e a Sra. Phillips. A última lhe fez as perguntas de praxe sobre a sorte no primeiro jogo. Não havia sido muito grande, perdera todas as rodadas, mas, quando a Sra. Phillips começou a expressar consternação, ele assegurou-lhe com a mais honesta seriedade que isso não tinha a menor importância, que considerava o dinheiro uma ninharia, e rogou-lhe que não se preocupasse. Sei muito bem, minha senhora, disse ele que quando as pessoas se sentam a uma mesa de jogos, correm esse tipo de risco. E felizmente não estou na situação de considerar 5 shillings muito importantes. Não há dúvida de que há alguns que não podem dizer o mesmo, mas, graças a Lady Catherine de Bourgh, estou bem longe de precisar me importar com coisas menores. A atenção do Sr. Wickham havia sido atraída e, depois de observar o Sr. Collins por alguns momentos, ele perguntou a Elizabeth, em voz baixa, se seu parente era muito íntimo da família dos de Bourgh. Lady Catherine de Bourgh, respondeu ela, entregou-lhe há pouco tempo um vicariato. Não sei bem como o Sr. Collins foi apresentado a ela, mas com certeza não se trata de um conhecimento de muito tempo. A senhorita sem dúvida sabe que Lady Catherine de Bourgh e Lady Anne Darcy eram irmãs e que, em consequência, ela é tia do atual Sr. Darcy. Não, na verdade eu não sabia. Nada sei a respeito dos parentes de Lady Catherine. Nunca tinha ouvido falar nela até 2 dias atrás. A filha, a senhorita de Bourgh, terá grande fortuna, e acredita-se que ela e o primo unirão as 2 propriedades. Essa informação fez Elizabeth sorrir, pois pensou na pobre senhorita Bingley. Inúteis então eram todas as suas atenções, inútil e vão seu afeto pela irmã do Sr. Darcy e seus elogios ao próprio, se ele já se tinha destinado a outra. O Sr. Collins, disse ela, tem em alta conta tanto Lady Catherine quanto a filha, mas, por alguns detalhes por ele revelados a respeito de sua senhoria, suspeito que sua gratidão o iluda e que, apesar de ser sua protetora, ela seja uma mulher arrogante e vaidosa. Acredito que seja as 2 coisas, em alto grau, retrucou Wickham. Não a vejo há muitos anos, mas lembro-me bem de que jamais gostei dela e que suas maneiras eram ditatoriais e insolentes. Ela tem a reputação de ser notavelmente sensível e esperta, mas na verdade acredito que parte de suas qualidades derivam de sua posição e fortuna, parte de sua atitude autoritária e o resto do orgulho que tem do sobrinho, que acha que todos os que se relacionam com ele devam ter uma inteligência de primeira linha. Elizabeth confessou que ele dera uma explicação bastante racional e continuaram conversando, com mútua satisfação, até que a ceia pôs fim aos jogos e deu ao resto da senhora sua cota das atenções do Sr. Wickham. Não podia haver conversas com o vozerio da reunião da Sra. Phillips, mas seus modos o recomendavam diante de todos. Tudo o que ele dizia era dito corretamente, tudo o que fazia era feito com graça. Elizabeth foi para casa com os pensamentos tomados por ele. Durante todo o caminho de volta,
Não conseguiu desviá-los do Sr. Wickham e do que ele lhe contara, mas não houve tempo para que chegasse a mencionar seu nome, pois nem Lydia nem o Sr. Collins se calaram por um instante. Lydia falava sem cessar dos cartões de víspora, da ficha que perdera e da ficha que ganhara, e o Sr. Collins, descrevendo a cortesia do Sr. e da Sra. Phillips, afirmando que de modo algum lamentava suas perdas no whist, enumerando todos os pratos da ceia e repetidas vezes reafirmando seu receio de incomodar os primos, tinha mais a dizer do que conseguiu até que a carruagem parasse diante da mansão Longbourn. Capítulo 17. Elizabeth contou a Jane no dia seguinte o que se passara entre o Sr. Wickham e ela. Jane ouviu com perplexidade e preocupação, não sabia como acreditar que o Sr. Darcy pudesse ser tão indigno da consideração do Sr. Bingley e, ainda assim, não era de sua natureza questionar a veracidade de um jovem de aparência tão amável como Wickham. A possibilidade de ele ter sofrido tal crueldade era o bastante para despertar todos os seus ternos sentimentos. Assim, nada mais havia a ser feito além de pensar bem de ambos, defender a conduta de cada um deles e colocar na conta de acidente ou erro tudo o que não pudesse ser de outro modo explicado. É bem provável, disse ela, que ambos tenham sido enganados, de algum modo, por alguma razão da qual não podemos fazer ideia. Pessoas interesseiras talvez os tenham intrigado. Em resumo, é impossível para nós conjeturarmos as causas ou circunstâncias que os podem ter afastado, sem que haja culpa real de qualquer dos lados. É bem verdade, com certeza, e agora, minha cara Jane, o que você tem a dizer a favor das pessoas interesseiras que talvez se tenham envolvido no assunto? Inocentes também, ou seremos obrigadas a pensar mal de alguém? Zombe o quanto quiser, mas sua zombaria não me fará mudar de opinião. Lizzie, querida, por favor considere sob que luz desonrosa isso coloca o Sr. Darcy, ter tratado desse modo o favorito do pai, alguém de quem o pai havia prometido cuidar. É impossível. Ninguém com alguma humanidade, ninguém que tivesse algum apreço por seu caráter, seria capaz disso. Poderiam seus amigos mais íntimos estar a tal ponto enganados? Ah! Não. É muito mais fácil para mim acreditar que o Sr. Bingley esteja iludido do que pensar que o Sr. Wickham inventaria uma história como a que me contou ontem à noite, nomes, fatos, tudo mencionado de modo tão direto. Se não for assim, deixemos que o Sr. Darcy o contradiga. Ademais, havia verdade em seu rosto. É mesmo muito difícil. É lamentável. Não se sabe o que pensar. Ora, por favor, sabe-se exatamente o que pensar. Mas Jane só conseguia pensar com clareza num único ponto. Que o Sr. Bingley, acaso tivesse sido iludido, sofreria muito quando o caso se tornasse público. As duas moças foram chamadas no arvoredo, onde se passava essa conversa, para receber as próprias pessoas das quais falavam. O Sr. Bingley e irmãs chegavam para entregar seu convite pessoal para o tão esperado baile em Netherfield, que havia sido marcado para a quinta-feira seguinte. As senhoras ficaram encantadas por ver outra vez a amiga, afirmaram que um século parecia ter passado sem que se encontrassem e por diversas vezes perguntaram o que tinha feito desde sua separação. Ao resto da família deram pouca atenção, evitando a Sra. Bennet tanto quanto possível, pouco falando com Elizabeth e nada com os outros. Logo se foram, levantando-se das cadeiras com uma presteza que pegou o irmão desprevenido e apressando-se em sair como se quisessem fugir das cortesias da Sra. Bennet. A perspectiva do baile de Netherfield foi extremamente agradável para todas as mulheres da família. A Sra. Bennet preferiu considerar que a festa era dada em honra de sua filha mais velha e sentia-se especialmente lisonjeada por ter recebido o convite das mãos do próprio Sr. Bingley e não apenas acompanhado de um formal cartão de visitas. Jane imaginou para si mesma uma noite feliz na companhia das duas amigas e com as atenções do irmão de ambas. Elizabeth pensou com prazer em dançar mais de uma vez com o Sr. Wickham e em buscar uma confirmação de tudo no olhar e no comportamento do Sr. Darcy. A felicidade antecipada por Catherine e Lydia dependia menos de qualquer fato ou qualquer pessoa em especial pois, embora cada uma delas, como Elizabeth,
pretendesse dançar metade da noite com o Sr. Wickham. Ele não era de modo algum o único parceiro que a satisfaria e um baile era, de qualquer maneira, um baile. Até mesmo Mary chegou a garantir à família que não era avessa à ideia de ir. Desde que eu possa ter as manhãs para mim mesma, disse ela isso me basta. Acho que não é um sacrifício comparecer às vezes a compromissos noturnos. A vida social nos faz exigências, e admito estar entre os que consideram intervalos de recreação e diversão desejáveis para todos. O humor de Elizabeth era tão bom nessa ocasião que, embora quase não falasse com o Sr. Collins sem necessidade, não pôde deixar de perguntar se ele pretendia aceitar o convite do Sr. Bingley e, caso o fizesse, se consideraria adequado participar da festa. E ficou um tanto surpresa ao descobrir que ele não nutria quaisquer escrúpulos naquele sentido e estava bem longe de temer uma repreensão, fosse do arcebispo ou de Lady Catherine de Bourgh, por se atrever a dançar. De modo algum considero, garanto-lhe, disse ele que um baile deste tipo, oferecido por um jovem responsável a pessoas respeitáveis, possa ter qualquer tendência perniciosa. E estou tão longe de me recusar a dançar que espero ter a honra de bailar com todas as minhas belas primas no decorrer da noite. E aproveito a oportunidade para lhe pedir, senhorita Elizabeth, que me conceda em especial as 2 primeiras danças, uma preferência que acredito será atribuída por minha prima Jane a uma causa justa e não a qualquer desrespeito por ela. Elizabeth sentiu-se completamente frustrada. Imaginara comprometer-se com o Sr. Wickham para aquelas mesmas danças, e ter, em vez dele, o Sr. Collins. Nunca escolhera pior momento para demonstrar alegria. Não havia o que fazer, entretanto. A felicidade do Sr. Wickham e a sua própria foi assim adiada um pouco mais, e a proposta do Sr. Collins aceita com tanta graça quanto conseguiu. Não lhe agradou também sua galanteria, pela impressão deixada de que havia algo mais. Pela primeira vez assaltou-lhe a ideia de que ela havia sido escolhida entre suas irmãs como digna de ser a senhora do presbitério Hunsford e requisitada para compor uma mesa de quadrilha em Rosings, na ausência de visitantes mais ilustres. A ideia logo se transformou em convicção, à medida que observava as crescentes cortêsias para com ela e ouvia as frequentes tentativas de elogio por seu senso de humor e vivacidade, e, embora mais perplexa do que grata por tal efeito de seus encantos, não se passou muito tempo até que a mãe insinuasse que a probabilidade de tal casamento era muitíssimo atraente para ela. Elizabeth, contudo, preferiu se fazer de desentendida, bastante consciente de que uma séria discussão poderia resultar de qualquer resposta. O Sr. Collins poderia nunca fazer o pedido e, até que fizesse, era inútil discutir a respeito. Não houvesse um baile em Netherfield para o qual se preparar e a respeito do qual falar. As meninas Bennet passariam por momentos muito difíceis, pois, desde o dia do convite até o do baile, houve tal sucessão de chuvas que as impediu de ir a Meryton por uma vez que fosse. Nem tia nem oficiais ou novidades puderam ser procuradas, e mesmo os laços dos sapatos a serem usados em Netherfield precisaram ser encomendados às lojas. Até Elizabeth teve sua paciência posta à prova num clima que interrompeu por completo os progressos de sua amizade com o Sr. Wickham, e apenas uma dança na quinta-feira poderia tornar suportáveis para Kitty e Lydion a sexta, um sábado, um domingo e uma segunda como aqueles. Capítulo 18. Até que Elizabeth entrasse na sala de estar de Netherfield e buscasse em vão pelo Sr. Wickham entre todas as túnicas vermelhas ali reunidas, não lhe tinha ocorrido qualquer dúvida quanto à sua presença. A certeza de encontrá-lo não fora questionada por aquelas recordações que poderiam não sem razão tê-la alertado. Vestira-se com cuidado maior do que o habitual e se preparara com o melhor dos ânimos para a conquista de tudo o que ainda houvesse a conquistar no coração do rapaz, acreditando que não seria impossível fazê-lo naquela noite. Mas num instante surgiu a terrível suspeita de que ele tivesse sido excluído do convite dos Bingley aos oficiais com o intuito de agradar ao Sr. Darcy e, embora não fosse esse o caso, o motivo real de sua ausência foi revelado por seu amigo Denis, que Lydia interrogou com ansiedade e que lhes disse que Wickham fora obrigado a ir à cidade a negócios no dia anterior e ainda não voltara, acrescentando com um sorriso expressivo:
Não imagino que negócios o teriam feito se afastar exatamente agora, se ele não quisesse evitar certo cavalheiro. Esta parte de seu comentário, apesar de não ouvida por Lídia, foi registrada por Elizabeth e, certificando-se de que Darcy não era menos responsável pela ausência de Wickham do que seria devido à sua primeira suspeita. Todos os sentimentos de desprazer em relação ao primeiro foram tão aguçados por seu imediato desapontamento que mal conseguiu responder com um mínimo de civilidade às cordiais perguntas que lhe logo depois se aproximou para fazer. Qualquer atenção, tolerância ou paciência em relação a Darcy seria injuriosa a Wickham. Decidiu-se contra todo tipo de conversa com ele e afastou-se com um grau de mau humor que não conseguiu superar por completo nem mesmo ao falar com o Sr. Bingley, cuja parcialidade cega irritava. Mas Elizabeth não era de natureza a ficar mal-humorada e, mesmo destruídos todos os seus projetos pessoais para a noite, depressa se recuperou e, tendo contado todas as mágoas a Charlotte Lucas, que não via há uma semana, logo foi capaz de, por conta própria, levar o assunto para as esquisitices do primo e mostrá-lo à amiga. As primeiras duas danças, contudo, trouxeram de volta a angústia, foram danças de penitência. O Sr. Collins, desajeitado e solene, desculpando-se em vez de prestar atenção e com frequência errando o passo sem se dar conta, proporcionou-lhe toda a vergonha e desespero que podem ser proporcionados por um parceiro desagradável em duas danças seguidas. O momento em que se viu livre dele foi de êxtase. Dançou a seguir com um oficial, e foi um alívio falar de Wickham e ouvir que todos o estimavam. Ao fim dessas danças, voltou para Charlotte Lucas e conversava com ela quando se viu subitamente abordada pelo Sr. Darcy, que a apanhou tão desprevenida ao pedir que aceitasse ser seu par numa próxima música que, sem saber o que fazia, aceitou. Ele afastou-se no mesmo instante, e ela pôde lamentar sua própria falta de presença de espírito. Charlotte tentou consolá-la. É bem provável que você o ache muito agradável. Pelos céus! Isso seria o pior de tudo. Achar agradável um homem que se decidiu odiar. Não me deseje tanto mal. Quando, entretanto, a música recomeçou e Darcy se aproximou para tomar-lhe a mão, Charlotte não conseguiu deixar de lhe recomendar num sussurro que não fosse tola e não permitisse que seu capricho por Wickham a tornasse desagradável aos olhos de um homem 10 vezes mais importante que ele. Elizabeth não deu resposta e foi ocupar sua posição no salão, atônita com a honra de ter sido escolhida para fazer par com o Sr. Darcy e lendo igual perplexidade no olhar das pessoas próximas. Passaram algum tempo sem falar, e ela começou a imaginar se aquele silêncio se estenderia pelas duas danças, a princípio decidida a não quebrá-lo, até que, imaginando de repente que o maior castigo para seu parceiro seria obrigá-lo a falar, fez ligeiras observações a respeito da música. Ele respondeu e de novo silenciou. Depois de uma pausa de alguns minutos, ela se dirigiu a ele pela segunda vez. É a sua vez de dizer algo, Sr. Darcy. Falei sobre a música, e o senhor deve fazer algum comentário a respeito do tamanho do salão, ou do número de pares. Ele sorriu e assegurou-lhe que diria tudo o que ela desejasse. Muito bem. Tal resposta é suficiente por enquanto. Talvez mais adiante eu observe que os bailes particulares são muito mais agradáveis do que os públicos. Mas agora devemos ficar em silêncio. Então a senhorita fala por obrigação, quando dança? Às vezes. É preciso falar um pouco, o senhor sabe. Pareceria estranho passar meia hora em silêncio ao lado de alguém, ainda que, em prol de alguns, a conversa deva ser conduzida de modo a que possam dizer o mínimo possível. Está expressando seus próprios sentimentos no caso presente, ou imagina estar beneficiando os Mells? Ambos, retrucou Elizabeth, maliciosa traço, pois sempre percebi grande afinidade em nosso modo de pensar. Somos os dois de natureza antissocial e taciturna e não gostamos de falar, a não ser que esperemos dizer algo que surpreenderá todo o salão e ficará para a posteridade com todo o brilho de um provérbio. Isso não tem qualquer semelhança com seu próprio temperamento, tenho certeza, disse ele. O quanto se aproxima do meu, não posso dizer. Sem dúvida, na sua opinião, trata-se de um retrato fiel.
Não devo julgar meu próprio desempenho. Ele não deu resposta e ficaram outra vez em silêncio até o final da dança, quando ele perguntou se ela e as irmãs iam com frequência passear em Meriton. Ela respondeu com uma afirmativa e, incapaz de resistir à tentação, acrescentou: quando nos encontrou outro dia, acabávamos de travar mais uma relação. O efeito foi imediato. Uma intensa sombra de altivez cobriu seus traços, mas ele não disse uma palavra e Elizabeth, mesmo se censurando por sua própria fraqueza, não pôde ir adiante. Afinal, Darcy, com ar constrangido, disse: o Sr. Wickham é dotado de tantas bênçãos que pode fazer amigos com facilidade. Que seja também capaz de conservá-los, não se pode garantir. Ele teve a infelicidade de perder a sua amizade, retrucou Elizabeth com ênfase e de uma forma cujas consequências sofrerá por toda a vida. Darcy não deu resposta e pareceu ansioso para mudar de assunto. Nesse momento, Sir William Lucas surgiu a seu lado com a intenção de atravessar o salão, mas, ao perceber o Sr. Darcy, parou e, com toda a cortesia, cumprimentou-o por sua maneira de dançar e por sua parceira. Estou muitíssimo encantado, meu caro senhor. Não se vê com frequência alguém dançar tão bem. Fica evidente que o senhor pertence aos mais altos círculos. Permita-me observar, contudo, que sua bela parceira não fica atrás e que devo esperar ver este prazer se repetir, sobretudo quando se realizar um evento esperado, minha cara Elisa, disse ele voltando os olhos para Jane e o Sr. Bingley. Inúmeras serão as congratulações. Apelo para o Sr. Darcy. Mas não me permita interrompê-lo, senhor. Não me agradecerá por privá-lo da sedutora conversa dessa jovem, cujos olhos brilhantes também me censuram. A última parte da frase mal foi ouvida por Darcy, mas a alusão de Sir William a seu amigo pareceu chocá-lo bastante e seus olhos se dirigiram com expressão um tanto séria para Bingley e Jane, que dançavam juntos. Controlando-se, porém, logo a seguir, voltou-se para sua parceira e disse: a interrupção de Sir William me fez esquecer do que falávamos. Não acredito que falássemos de alguma coisa. Sir William não poderia ter interrompido duas pessoas no salão que menos tivessem a se dizer. Já tentamos 2 ou 3 assuntos sem sucesso e não imagino sobre o que possamos falar a seguir. O que acharia de livros? Disse ele sorrindo. Livros? Oh! Não. Estou certa de que nunca lemos a mesma coisa, ou pelo menos não com os mesmos sentimentos. Lamento que pense assim, mas se for esse o caso, ao menos não nos faltará assunto. Podemos comparar nossas diferentes opiniões. Não. Não posso falar de livros num salão de baile, tenho a cabeça sempre ocupada com outras coisas. O presente sempre a mantém ocupada em tais situações, não é mesmo? Disse ele com olhar de dúvida. Sempre, ela respondeu sem saber o que dizia, pois seus pensamentos estavam longe dali e logo depois se revelaram através de uma repentina exclamação. Lembro-me de ouvi-lo dizer uma vez, Sr. Darcy, que o senhor raramente perdoava, que seu ressentimento, uma vez despertado, não podia ser aplacado. O senhor toma muito cuidado, suponho, para que não seja despertado. Sem dúvida, disse ele com voz firme. E nunca se permite ser ofuscado pelo preconceito? Espero que não. É especialmente importante, para os que nunca mudam de opinião, estar seguro de fazer um julgamento acertado da primeira vez. Posso lhe perguntar qual a intenção dessas perguntas? Apenas ilustrar o seu temperamento, disse ela, esforçando-se para afastar qualquer seriedade. Estou tentando decifrá-lo. E até onde foi? Ela balançou a cabeça. Não cheguei a lugar algum. Ouço tantas descrições diferentes a seu respeito que acabo confusa. Posso muito bem acreditar, respondeu ele, sério, que as informações a meu respeito variem bastante. E permito-me desejar, senhorita Bennet, que não delineie meu caráter neste momento, pois há motivos que me fazem recear que tal representação não me seria favorável. Mas se eu não traçar o esboço agora, posso nunca mais ter outra oportunidade.
De modo algum eu a privaria de qualquer prazer, retrucou ele com frieza. Ela nada mais disse, e eles terminaram a dança seguinte e se separaram em silêncio e ambos insatisfeitos, embora não no mesmo grau, pois no peito de Darcy havia, em relação a ela, um sentimento bastante intenso que logo a perdoou e dirigiu sua raiva contra outra pessoa. Mal se tinham separado quando a senhorita Bingley veio na direção dela e, com expressão de polido desdém, a interpelou. Então, senhorita Elisa, ouvi dizer que está muito encantada por George Wickham. Sua irmã esteve falando comigo a respeito dele e me fazendo 1000 perguntas, e descobri que o rapaz se esqueceu de lhe dizer, entre outros comunicados, que era o filho do velho Wickham, administrador do falecido Sr. Darcy. Deixe-me recomendar, entretanto, como amiga, que não confie por completo em tudo o que ele dispôs. Quanto ao Sr. Darcy tê-lo tratado mal, isso é completamente falso e, pelo contrário, sempre foi admiravelmente gentil com ele. Embora George Wickham tenha tratado o Sr. Darcy de um modo infame. Não conheço os detalhes, mas sei muito bem que o Sr. Darcy não tem qualquer culpa nesse caso, que não suporta ouvir o nome de George Wickham e que, embora meu irmão achasse que não poderia deixar de incluí-lo em seu convite aos oficiais, ficou por demais satisfeito ao descobrir que o outro se afastara. Sua vinda para o campo já é em si uma insolência, e me pergunto como ele foi capaz. Lamento muito, senhorita Elisa, por esta revelação da culpa de seu favorito, mas na verdade, considerando suas origens, não se poderia esperar muito mais. Sua culpa e suas origens parecem ser a mesma coisa, na sua opinião, disse Elizabeth zangada. Pois eu a ouvi acusá-lo apenas de ser o filho do administrador do Sr. Darcy e isso, posso lhe garantir, ele mesmo me informou. Queira me desculpar, retrucou a senhorita Bingley afastando-se com um risinho zombeteiro. Perdão pela interferência. Foi com boas intenções. Garota insolente, disse Elizabeth consigo mesma. Você está muito enganada se pensa me influenciar com um ataque tão mesquinho. Tudo o que vejo nele é sua própria ignorância teimosa e a malícia do Sr. Darcy. Foi então em busca da irmã mais velha, que se ocupara em investigar o mesmo assunto junto a Bingley. Jane veio ao seu encontro com um sorriso tão doce de boa vontade e o brilho de uma expressão tão feliz que foi o bastante para mostrar o quanto estava satisfeita com os acontecimentos da noite. Elizabeth leu no mesmo instante seus sentimentos, e naquele momento a solicitude para com Wickham, o ressentimento contra seus inimigos como tudo mais desapareceram diante da esperança de estar Jane no melhor caminho para a felicidade. Quero saber, disse ela com ar não menos sorridente que a irmã, o que você ouviu a respeito do Sr. Wickham. Mas talvez você tenha estado muito agradavelmente ocupada para pensar em qualquer outra pessoa, nesse caso pode contar com o meu perdão. Não, respondeu Jane eu não o esqueci, mas não tenho nada agradável para lhe contar. O Sr. Bingley não conhece toda a história e ignora as circunstâncias que tanto ofenderam o Sr. Darcy, mas ele atesta a boa conduta, a probidade e a honra do amigo e está absolutamente convencido de que o Sr. Wickham merece muito menos atenção do Sr. Darcy do que tem recebido, e lamento dizer que, na sua opinião como também na de sua irmã, o Sr. Wickham não é de modo algum um rapaz respeitável. Receio que ele tenha sido muito imprudente e tenha merecido perder a consideração do Sr. Darcy. O Sr. Bingley não conhece o Sr. Wickham? Não, nunca o tinha visto até aquela manhã em Meryton. Então tudo o que diz resulta do que lhe contou o Sr. Darcy. Estou satisfeita. Mas o que ele disse a respeito do vicariato? Ele não se lembra das circunstâncias exatas, embora mais de uma vez as tenha ouvido do Sr. Darcy, mas acredita que ele tenha sido deixado apenas condicionalmente. Não tenho qualquer dúvida quanto à sinceridade do Sr. Bingley, disse Elizabeth com ênfase mas você precisa me desculpar por não me deixar convencer apenas por convicções. A defesa do amigo feita pelo Sr. Bingley foi muito hábil, acredito, mas, como ele não tem conhecimento de diversas partes da história e soube do resto por esse mesmo amigo, corro o risco de continuar a pensar do mesmo modo a respeito dos dois cavalheiros. Mudou então de assunto para um mais agradável para ambas e no qual não poderia haver discrepância de sentimentos.
Elizabeth ouviu deliciada as esperanças felizes, embora modestas, que Jane alimentava em relação ao Sr. Bingley e fez tudo o que pôde para aumentar sua confiança nas mesmas. Juntando-se a elas o próprio Sr. Bingley, Elizabeth foi ao encontro da senhorita Lucas, a cujas perguntas sobre a amabilidade de seu último par mal conseguiu responder antes que o Sr. Collins se aproximasse e lhe dissesse com grande júbilo que acabara de ter a enorme sorte de fazer uma importante descoberta. Descobri, disse ele por um curioso acaso, que há neste salão um parente próximo da minha benfeitora. Pude ouvir o próprio cavalheiro mencionar à jovem senhora que faz as honras da casa os nomes de sua prima a senhorita de Bourgh e sua mãe, Lady Catherine. Como é maravilhoso que possam ocorrer tais coisas! Quem poderia imaginar que eu me encontraria, nesta festa, com o provável sobrinho de Lady Catherine de Bourgh? Estou tão grato que tal descoberta tenha sido feita a tempo de apresentar meus respeitos ao mesmo, o que vou fazer agora, e acredito que ele irá me desculpar por não tê-lo feito antes. Minha total ignorância do parentesco pode corroborar minhas desculpas. O senhor não vai se apresentar sozinho ao Sr. Darcy. Na verdade, vou. Pedirei perdão por não tê-lo feito mais cedo. Acredito que ele seja sobrinho de Lady Catherine. Terei a possibilidade de lhe assegurar que sua senhoria passava muito bem quando com ela estive pela última vez. Elizabeth tentou com insistência dissuadi-lo de tal atitude, garantindo-lhe que o Sr. Darcy consideraria sua atitude de se dirigir a ele sem prévia apresentação um atrevimento e uma impertinência, muito mais do que um cumprimento à sua tia, que não era minimamente necessário que tomassem conhecimento de sua mútua presença e que, se assim fosse, caberia ao Sr. Darcy, de nível social superior, tomar a iniciativa. O Sr. Collins a ouviu com a expressão determinada de quem seguiria seus próprios impulsos e, quando ela parou de falar, retrucou. Minha cara senhorita Elizabeth, tenho a mais alta opinião do mundo quanto a seu excelente julgamento a respeito de todos os assuntos dentro do escopo de seu conhecimento. Mas permita-me dizer que há uma enorme diferença entre as fórmulas de etiqueta entre leigos e as que regulam o clero, pois, permita-me observar que considero o ofício clerical no mesmo nível de dignidade da mais alta posição no reino. Desde que uma adequada humildade de comportamento seja simultaneamente mantida. A senhorita deve me permitir, assim, seguir os ditames de minha consciência na presente ocasião, que me levam a um comportamento que avalio ser uma questão de dever. Perdoe-me negligenciar os benefícios de seus conselhos, que em qualquer outro assunto serão meu constante guia, visto que na situação com que nos deparamos me considero, por educação e estudos costumeiros, mais capacitado a opinar sobre o que é adequado do que uma moça como a senhorita. E, com profunda reverência, ele a deixou para abordar o Sr. Darcy, cuja recepção a seus avanços ela observou com avidez e cujo sobressalto ao ser interpelado daquela maneira foi bastante evidente. O primo iniciou sua fala com uma solene mesura e, embora não pudesse ouvir uma palavra do que era dito, sentiu como se tudo escutasse e leu no movimento de seus lábios as palavras desculpas, uns for de Lady Catherine de Bourgh. Envergonhou-se por vê-lo se expor a tal homem. O Sr. Darcy o olhava com indisfarçado assombro e quando, afinal, o Sr. Collins lhe permitiu falar, respondeu com ar de distante civilidade. O Sr. Collins, entretanto, não se deixando desencorajar, falou novamente, e o desprezo do Sr. Darcy parecia crescer cada vez mais diante da extensão de seu segundo discurso, e, quando o outro terminou, ele apenas fez uma leve inclinação e se afastou. O Sr. Collins voltou então para Elizabeth. Não tenho motivos, posso lhe assegurar, disse ele para me queixar da recepção. O Sr. Darcy pareceu muito satisfeito com minha atenção. Respondeu-me com a maior cortesia e até me fez um cumprimento dizendo que tinha tanta confiança no discernimento de Lady Catherine que tinha certeza de que ela jamais concederia seus favores a quem não fosse digno dos mesmos. Foi sem dúvida de um belo pensamento. De modo geral, estou bastante satisfeito com ele. Como Elizabeth não tinha mais qualquer interesse pessoal a que se dedicar, voltou sua atenção quase total para a irmã e o Sr. Bingley,
e a sequência de agradáveis reflexões nascidas de sua observação deixou-a talvez tão feliz quanto Jane. Viu-a, em pensamento, instalada naquela mesma casa, com toda a felicidade que um casamento de verdadeiro afeto pode proporcionar, e sentiu-se capaz de, em tais circunstâncias, chegar até mesmo a gostar das duas irmãs de Bingley. Percebeu que os pensamentos da mãe seguiam a mesma direção e decidiu não se arriscar a ficar por perto, receando que ela pudesse falar demais. Ao se sentarem para a ceia, entretanto, considerou uma cruel falta de sorte terem sido colocadas uma ao lado da outra e ainda mais constrangida ficou ao descobrir que a mãe falava com outra pessoa, Lady Lucas, livre e abertamente. De nada menos do que sua esperança de ver Jane em breve casada com o Sr. Bingley. O assunto era fascinante, e a Sra. Bennet parecia incapaz de se cansar de enumerar as vantagens de tal união. O fato de ele ser um rapaz tão encantador e tão rico e morar a 3 milhas de distância de sua casa eram os primeiros motivos para se congratular. E depois era tão tranquilizador pensar no quanto as duas irmãs gostavam de Jane e ter certeza de que deveriam desejar um enlace tanto quanto ela mesma. Ademais, era muito promissor para suas outras filhas, pois, casando-se Jane tão bem, isso as colocaria diante de outros homens ricos, e finalmente, era muito agradável, na sua idade, a ideia de poder confiar as filhas solteiras aos cuidados da irmã e não precisar acompanhá-las mais do que gostaria. Era preciso considerar tal circunstância uma fonte de prazer, pois em tais ocasiões é preciso obedecer à etiqueta, mas ninguém apreciava mais do que a Sra. Bennet o conforto de ficar em casa em qualquer momento da vida. Concluiu fazendo os melhores votos de que Lady Lucas pudesse ter em breve a mesma sorte, embora acreditando, clara e triunfantemente, que isso não seria possível. Em vão tentou Elizabeth reprimir o fluxo das palavras da mãe ou convencê-la a descrever sua felicidade num sussurro menos audível, pois, para seu inexprimível constrangimento, podia observar que a maior parte do que era dito podia ser ouvido pelo Sr. Darcy, que se sentava em frente a elas. A mãe apenas a repreendeu por ser tão absurda. Ora, por favor, quem é o Sr. Darcy para que eu deva ter medo dele? Estou certa de que não lhe devemos qualquer favor especial para que não possamos dizer nada que ele talvez não goste de ouvir. Pelo amor de Deus, senhora, fale mais baixo. Que vantagens lhe poderia trazer uma ofensa ao Sr. Darcy? Ele nunca irá recomendá-la ao amigo, se assim for. Nada do que ela dissesse, porém, teria qualquer influência. Sua mãe continuaria a expor suas opiniões no mesmo tom audível. Elizabeth enrubesceu e voltou a enrubescer de vergonha e constrangimento. Não podia evitar lançar com frequência um olhar para o Sr. Darcy, embora cada vez que o fizesse se convencesse do que temia, pois, apesar de ele não estar sempre olhando para a Sra. Bennet, ela estava convencida de que sua atenção era invariavelmente atraída para lá. A expressão do rosto dele mudou, aos poucos, de um desdém indignado para uma seriedade controlada e imperturbável. Finalmente, entretanto, a Sra. Bennet não teve mais o que dizer e Lady Lucas, que há muito bocejava diante da repetição de maravilhas das quais não via possibilidade de compartilhar, foi deixada às compensações do frango e do pernil frio. Elizabeth começou então a respirar. Mas não foi longo seu intervalo de tranquilidade pois, fim da ceia, o canto foi mencionado e ela ficou mortificada ao ver Mary, depois de pouquíssimos pedidos, preparar-se para entreter o grupo. Por meio de olhares veementes e rogos silenciosos, tentou impedir tal demonstração de falta de recato, mas em vão, Mary não compreendeu. Sentia-se lisonjeada por aquela oportunidade de exibição e começou a cantar. Os olhos de Elizabeth fixaram-se nela com os mais dolorosos sentimentos e observaram seus progressos através das várias áreas com uma impaciência que foi ao final mal recompensada, pois Mary, ao receber, entre os agradecimentos da plateia, a insinuação de uma esperança de que pudesse ser convencida a brindá-los mais uma vez, recomeçou após uma pausa de meio minuto. As aptidões de Mary não estavam de modo algum à altura de tal exibição, sua voz era fraca e seus modos, afetados. Elizabeth vivia uma agonia. Olhou para Jane, para ver como reagia, mas Jane estava muito entretida em sua conversa com Bingley.
Olhou para as duas irmãs e as viu trocando gestos sarcásticos. E olhou para Darcy, que continuava, porém, sério e imperturbável. Olhou para o pai, para pedir sua interferência, ou Mary continuaria a cantar durante toda a noite. Ele compreendeu sua intenção e, quando Mary terminou a segunda apresentação, disse em voz alta: "Isso é o bastante, minha filha. Você já nos encantou por tempo suficiente. Permita que as outras moças tenham tempo para se apresentar." Mary, mesmo fingindo não ter ouvido, ficou um tanto desconcertada, e Elizabeth, com pena dela e lamentando a fala de seu pai, receou que sua ansiedade tivesse sido inútil. Outras jovens foram requisitadas. "Se eu", disse o Sr. Collins, "fosse afortunado a ponto de saber cantar, teria tido grande prazer, estou certo, em obsequiar os presentes com uma canção, pois considero a música uma diversão bastante inocente e perfeitamente compatível com a profissão de clérigo. Não pretendo, contudo, afirmar que podemos nos justificar por devotar tempo demais à música, pois há sem dúvida outras coisas às quais se dedicar. O reitor de uma paróquia tem muitos afazeres. Em primeiro lugar, precisa fazer um ajuste dos dízimos que lhe seja favorável sem ser ofensivo ao seu benfeitor. Precisa escrever seus próprios sermões, e o tempo que sobra nunca será suficiente para cumprir as obrigações paroquiais e se ocupar do trato e aprimoramento de sua morada, que não pode descuidar de tornar o mais confortável possível. E não acredito ter pouca importância o fato de que precise ter atitudes atentas e conciliatórias em relação a todos, sobretudo para com aqueles a quem deve seu encargo. Não posso isentá-lo desse dever, nem poderia ter em bom conceito um homem que deixasse passar uma ocasião de apresentar seus respeitos a alguém ligado àquela família." E, com uma reverência ao Sr. Darcy, concluiu sua fala, que havia sido feita em voz alta a ponto de ser ouvida por metade do salão. Muitos o olharam fixo, muitos sorriram, mas ninguém pareceu mais divertido do que o próprio Sr. Bennet. Enquanto sua mulher cumprimentava seriamente o Sr. Collins por ter falado com tanta sensatez e observava num semissussurro para Lady Lucas que se tratava de um rapaz excepcionalmente inteligente e bom. A Elizabeth parecia que tivesse sua família feito um acordo para se expor o máximo possível no decorrer da noite. Teria sido impossível para cada um representar seu papel com mais desenvoltura ou maior sucesso, e pensou que, felizmente para Bingley e Jane, parte dessa exibição não havia sido percebida por ele e que seus sentimentos não pareciam propensos a ser muito perturbados por quaisquer bobagens que ele pudesse ter presenciado. De qualquer modo, que as irmãs Bingley e o Sr. Darcy tivessem tal oportunidade para ridicularizar seus parentes já era ruim o bastante. E ela não conseguia definir o que era mais insuportável, se o desdém silencioso do cavalheiro ou os insolentes sorrisos das damas. O resto da noite pouca distração lhe trouxe. Foi perseguida pelo Sr. Collins, que insistiu em continuar a seu lado e, mesmo não conseguindo convencê-la a dançar com ele mais uma vez, não a deixou livre para dançar com outros. Em vão ela o incentivou a se colocar ao lado de outra pessoa e se ofereceu para apresentá-lo a qualquer moça no salão. Ele assegurou-lhe que de modo algum tinha interesse pelas danças, que seu objetivo principal era, por meio de delicadas atenções, fazer-se agradável a seus olhos e que tencionava marcar pontos ficando perto dela durante toda a noite. Não havia argumentos contra tal proposta. Seu único alívio foi trazido pela amiga Charlotte Lucas, que por diversas vezes se juntou a eles e de boa vontade entreteve o Sr. Collins com sua conversa. Isso ao menos a livrou da afronta de receber novas atenções do Sr. Darcy, mesmo ficando com frequência a pouca distância dela, sem interlocutores, nunca se aproximou o bastante para falar. Ela considerou tal atitude uma provável consequência de suas alusões ao Sr. Wickham e alegrou-se com isso. A família de Longbourn foi a última a sair e, por uma manobra da Sra. Bennet, precisou esperar a carruagem por 15 minutos depois que todos os outros se haviam retirado, o que lhes deu tempo de ver com que intensidade sua partida era desejada por alguns dos anfitriões. A Sra. Hurst e sua irmã mal abriram a boca, exceto para se queixar de cansaço, e estavam evidentemente impacientes para ter a casa para si mesmas.
repeliram todas as tentativas de conversa da Sra. Bennet e, com isso, baixou sobre todo o grupo uma melancolia, que pouco conseguiram afastar os longos discursos do Sr. Collins ao cumprimentar o Sr. Bingley e suas irmãs pela elegância da festa e pela hospitalidade e cortesia que haviam marcado seu comportamento para com os convidados. Darcy não disse uma só palavra. O Sr. Bennet, em igual silêncio, divertia-se com a cena. O Sr. Bingley e Jane estavam juntos, um pouco longe dos outros, e conversavam apenas entre si. Elizabeth manteve um silêncio tão obstinado quanto o da Sra. Hurst ou da Srta. Bingley, e mesmo Lydia estava cansada demais para pronunciar mais do que a eventual exclamação de céus, como estou cansada, acompanhada de um violento bocejo. Quando afinal se levantaram para sair, a Sra. Bennet insistiu em demonstrar com excessiva cortesia sua esperança de receber em breve toda a família em Longbourn e dirigiu-se em especial ao Sr. Bingley para lhe afirmar o quanto ele os deixaria felizes participando de um jantar familiar em sua casa. Qualquer momento, dispensando-se as cerimônias de um convite formal. Bingley agradeceu encantado e no mesmo instante se comprometeu a visitá-la na primeira oportunidade ao voltar de Londres, para onde era obrigado a ir, por pouco tempo, no dia seguinte. A Sra. Bennet deu-se por satisfeita e deixou a casa com a sedutora convicção de que, considerando o tempo necessário para a elaboração do acordo, a compra de novas carruagens e o preparo do enxoval, veria sua filha instalada em Netherfield ao final de 3 ou 4 meses. Ter outra filha casada com o Sr. Collins era algo em que pensava com igual certeza e considerável, embora não igual, prazer. Elizabeth era filha de quem menos gostava e, mesmo sendo homem e um enlace bem aceitáveis para ela, seu valor era eclipsado pelo Sr. Bingley e Netherfield.